Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Muita informação, opinião e debate no programa de hoje. Fala, galera, que você participa colocando aqui no programa a sua opinião. Após derrota na estreia, você mexeria na equipe titular do Guarani para o duelo contra o Brusque. Partida marcada para domingo às 19 horas em Santa Catarina. Opine 97102-1493. 97102-1493. E após o empate na estreia, você mexeria na equipe titular da Ponte para o duelo contra o Retrô. Partida marcada para sábado às 17 horas no Majestoso. Opine 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Fora dos planos da diretoria, René Santos não veste mais a camisa do Bugre. Contrato do zagueiro com o clube se encerrou ontem. René sequer foi relacionado para a pré-temporada realizada em dezembro e deixa o Bugre com apenas um jogo disputado. Maurício Souza estuda mudanças na equipe titular para o duelo contra o Brusque pela segunda rodada da Série C do Brasileiro. Andrei Ventura deve iniciar no lugar de Fred Conte e as mudanças no sistema ofensivo não são descartadas também. Sem vencer as 6 partidas, Guarani amarga a maior sequência sem vitória na temporada. O último triunfo do Bugre neste ano foi sobre o Água Santa, no dia 6 de fevereiro, 4-0, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Diretoria do Bugre confirma a participação na Copa Paulista. Pautas da Ponte Preta. Rodrigo Souza comemora seu retorno aos gramados. Rodrigo Souza avalia a estreia da Ponte como positiva. Wanderson comenta sobre sua estreia com a camisa da Macaca. Wanderson elogia o grupo de jogadores e diz que a equipe está entrosada. Contratado no início da temporada, Rodrigo Souza só estreou pela Ponte no último fim de semana contra o Figueirense. Volante chegou ao Majestoso com um desequilíbrio muscular e precisou de 3 meses para ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. Partida contra o Figueirense também marcou as estreias de Wanderson e Toró com a camisa da Macaca. Zagueiro iniciou na equipe titular, enquanto que o atacante foi acionado aos 15 minutos do segundo tempo. Os dois chegaram ao Majestoso durante a intertemporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. CBF altera horário de jogo contra o Retrô. Partida será com portões fechados. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta número 1. Com investigação extensa, Ministério Público prevê denunciar Bruno Henrique do Flamengo nas próximas semanas. Relatório de 84 páginas da Polícia Federal apresenta conversas entre atleta, irmão e apostadores
que sabiam que ele tomaria cartão amarelo contra o Santos em 2023. Apesar da situação, o atacante foi relacionado para o jogo de hoje entre Flamengo e Juventude, mas ficará no banco para seguir rodízio realizado pelo técnico Felipe Luiz. Pauta 2. Fernando Diniz recebe apoio de Neymar e ganha força para comandar o Santos no Brasileirão. O treinador está sem clube desde que deixou o comando do Cruzeiro. Nome do técnico veio à tona após Sampaoli recusar a oferta do Peixe. Fernando Diniz comandou o alvinegro praiano por um curto período na temporada de 2021, quando somou 10 vitórias em 27 partidas. Pauta 3. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Chicago Fire dos Estados Unidos tem interesse em contratar Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City. Com o contrato válido até 30 de junho, o meia não irá renovar com o clube inglês e ficará livre no mercado. Ainda conforme o jornalista, o belga irá analisar com calma todas as opções nas próximas semanas, enquanto o time do Chicago tenta seduzi-lo com o projeto da equipe. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:09. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera nesta quarta-feira. E a pergunta é praticamente a mesma, né? Após a derrota na estreia, você mexeria na equipe titular do Guarani para o jogo contra o Brusque? Sim, com toda certeza, principalmente no meio-campo. Após empate na estreia, você mexeria na equipe titular da Ponte para o duelo contra o Retrô? Sim, na zaga e também no meio-campo. Batista. Roger Williams, um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil. Alô, Roger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, satisfação estar aqui dentro do Esporte Debate, participando da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Bom, do Fala Galera, vou começar com a Ponte, que eu transmiti o jogo da Ponte Preta. Verdade. A Ponte foi uma no primeiro tempo e outra depois das mexidas. Quando mexeu no meio de campo ali, principalmente com a entrada do Elvis, a Ponte foi outra. Então sim, mexeria na Ponte, principalmente no meio de campo. E no time do Guarani, né, tem que mexer, né? Não pode aceitar a estreia que fez o Guarani perdendo em casa, em que pese o bom papel aí que se espera do time paranaense no campeonato, que o Guarani tenha perdido em seus domínios. Então também mexeria no time do Guarani, especialmente no meio. Aí o Roger Williams que narrou o gol do Serginho, o golaço. Primeiro gol da Macaca na Série C 2025, empate 1-1 com o Figueirense. E hoje aqui no Esporte em Debate tem presente para você. Um par de ingressos do Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil que já vem com a tecnologia de faixa estendida para você ouvir naturalmente a Rádio Bandeirantes. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no chat, ali onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário, é muito fácil, é muito simples, todo mundo consegue preencher com facilidade. E aí você já estará apto para concorrer. Em algum momento deste programa eu vou fazer o sorteio. O sorteio é eletrônico. Então, repetindo os presentes de hoje, apenas um ganhador, tá? É um par de ingressos para o Hopi Hari
mais um rádio portátil da Mundial. Então, 2 presentes, um só ganhador. E para participar, obrigatoriamente você tem que ser assinante do canal de vídeos. Não paga nada, é de graça. E inclusive você, quando tem jogo aqui em Campinas, concorre a ingressos. Não é o caso do jogo da Ponte no sábado. Esse jogo a Ponte está impedida de colocar torcedor. Então não tem como fazer sorteio de ingresso, porque não terá ingresso. Jogo com portões fechados. A Ponte foi punida por causa daquele derby lá do ano passado, em que a Ponte perdeu para o Guarani, confronto entre torcedores e polícia militar. Então, não tem ingresso neste jogo de estreia da Ponte contra a equipe do Retrô. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, 17h13. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Começando o segundo tempo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap. No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate,
na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 7h17 em Campinas. E aí o Roger tá acompanhando aí a Champions. Champions acaba de empatar a Inter de Milão 1-1. O Bayern estava vencendo com o gol do Harry Kane. E agora nós temos aí o gol de empate da Internazionale, 3-2 no agregado. Vai passando, portanto, o time italiano. No outro jogo tão aguardado, o Real vai empatando com o Arsenal em 0-0. Foi 3-0 para o Arsenal na Inglaterra, no agregado 3-0. Estamos com 52 minutos e 70% da posse para o Real Madrid, 7 finalizações contra 5 e o Arsenal perdeu o pênalti. Tem um detalhe importante, o Harry Kane, que jogava no Tottenham da Inglaterra o ano passado, ou na temporada passada, nunca foi campeão de nenhum torneio. E ele é o centroavante titular do Bayern de Munique. Tem muito jogo pela frente, essa coisa toda. Mas, já pensou? Que esse timaço que tem o Bayern ficar mais um ano fora? E o Arsenal perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti. Cavadinha do atacante quando não podia, né? Acabou. Saka. Quem? Saka. O Saka foi lá, deu aquela cavadinha, perdeu o pênalti. O Saka na sequência não sacou. Quase toma ainda o gol do Real Madrid e se empolgou. O Batista, aproveitando, hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz e oficialmente também o Dia Nacional da Voz. Então, parabéns a você, ao CH, todos aqui da casa que trabalham com a voz. Todos nós, comunicação, né? Nosso instrumento musical. Nosso instrumento de trabalho. A voz não é só o instrumento de trabalho dos locutores, é também dos professores, dos advogados, todos aqueles que usam a voz para se comunicar. Vendedores, né? Defender aí o pão de cada dia. Então, para todos vocês que usam a voz para ganhar o pão de cada dia, a nossa homenagem. E hoje não tenha dúvida, né, de que mais e mais é necessário usar a voz. Mesmo aqueles que não têm como profissão o uso da voz, lá no dia a dia, tem que negociar lá, né, com a família, uma viagem que tem que fazer. Então, da mesma forma, está usando a voz. Então, não são só os profissionais. No dia a dia, a voz é muito importante. 17h19 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, claro que precisa mudar, alterar a Ponte Preta. Claro que precisa alterar a Ponte Preta. Tem que parar de jogar com 2 lateral, um improvisado de zagueiro e ao mesmo tempo atacante, e não funciona. A Ponte Preta tem 11 atacantes no elenco, conta aí, pode contar. Não todos de área, claro, mas são 11 atacantes. Aí o cara monta o time retrancado, com 2 zagueiros e 2 lateral, um fazendo o papel de lateral de zagueiro. Precisa alterar, melhorar o meio de campo. Se ele quer jogar seguro, joga com 4 no meio de campo, mas não com 3 zagueiros. Um ala esquerda e o ala direita. E ponto, e vamos para frente. E tem que jogar com um centroavante de área, véio, o pivô. Tá? E tem jogador que tem condição de jogar nessa posição aí, antes do Gé. Quando o Gé voltar, como é que ele vai fazer? Ele não vai alterar o esquema? Então vai ter que mudar isso daí. Na verdade, eu tô grande. Um abraço a todos. Vamos ganhar sim. Vai ser sofrido, mas vamos ganhar sim. Sábado. Valeu, Avelar. Um abraço. E o cachorro do Avelar também participou, né? Deu um pitaco aí na participação do Avelar. E a Inter virou o Roger Williams. Virou, tem gol. Voltando às origens aqui do Plantão Esportivo. Tem gol em Milão, 2-1 para a Inter de virada, 62 agora do segundo tempo. Com isso, no agregado, 4-2. Os italianos, mamma mia, estão passando para a próxima fase da Champions. Capisco. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Fala, galera do Guarani, sim, claro que eu mexeria no time. Mexeria na zaga, acho que o Lucão foi muito mal na estreia. Eu mexeria também no meio campo, no setor de armação, onde com
o Anderson Leite não deu certo, talvez o Pablo Baianinho por ali, e logicamente viria também, desde que a condição física permita, com o João Vitor no compartimento de ataque. Então, uma alteração em cada um dos 3 compartimentos básicos de um time de futebol: defesa, meio campo e ataque. E na ponte, dentro do Fala Galera da Macaca, Batista, após empate na estreia, você mexeria na equipe titular da ponte para o duelo contra o Retrô? Pensaria sim numa alteração na zaga, também numa no meio campo. Meio campo teria que começar com o Elvis e ver até onde ele aguenta. E no ataque, talvez mexesse também na estrutura do ataque, ou seja, média de 2 a 3 alterações, tanto no Guarani quanto na Ponte, para a segunda rodada da competição, da Sezona, que é um veneno, que é uma grande armadilha, que é um campeonato extremamente traiçoeiro e muito perigoso. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreia a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces, salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável. O espaço é todo climatizado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Preço baixo e tem desconto especial para você que tem aí um grupo de 10 ou mais pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Anote aí o WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ali bem próximo da Moraes Salles e próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h25. Batista, não estou de acordo com essa punição do Bruno Henrique, pois vou lá, aposto num jogador da Ponte que tiver pendurado, aí eu aposto no Simon. E na defesa da Ponte inteira no jogo contra o Floresta, que será na 13ª rodada. E o derby é na 15ª. E aí vão falar que os jogadores levaram um cartão por causa da aposta. Diz Tandy Negrão. Problema, ô Tandy Negrão, é que essa investigação já vem de algum tempo. E a Polícia Federal tem acesso a conversas envolvendo o Bruno Henrique. Conversa de WhatsApp. Parentes do Bruno Henrique e apostadores. Então é aí que o bicho pega, né? É aí que o negócio complica, porque tem uma participação direta do Bruno Henrique, que recebe uma comunicação dizendo, é sobrinho dele. Ô tio, quando o pessoal falar para tomar o cartão, me avisa. E ele concorda. Por quê? O que acontece é que há um procedimento corriqueiro nos clubes de futebol. Quando o jogador está com 2 cartões e tem um jogo importante, como é o caso que o Tandy Negrão está dizendo aqui, um jogo importante, derby. Numa rodada anterior,
aí força o cartão amarelo para que o jogador possa limpar a ficha e estar disponível no jogo mais importante. Isso aí é corriqueiro no futebol, mas pode levar a uma investigação e aí a situação fica muito complicada. É isso que está acontecendo com o Bruno Henrique. E quando você olha o lance, esse lance 2023, ele toma um drible do Soteldo. Soteldo é liso, né? Um lance na linha de fundo, o Soteldo dá uma gingada e consegue passar pela marcação do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ele faz uma falta, acho que até nem teve a intenção de fazer a falta. Ele faz a falta no reflexo. Agora, junto com isso que aconteceu no campo de jogo, tem lá a investigação, os prints, as cópias das conversas que foram feitas via WhatsApp. E aí, realmente, a vida do Bruno Henrique está complicada, assim como também o Paquetá, que está com a situação dele pendurada, muito complicada. O julgamento foi adiado, mas será em junho e provavelmente ele será banido do futebol da Inglaterra. Alguma colocação? Esse tema está hoje nos temas do dia, né? Eu não sei se o CH vai falar a respeito disso, pode guardá-lo para os temas do dia ou não. E o Roger Williams, que também, se quiser, pode opinar. Eu só vou falar uma coisa a respeito. As provas da Polícia Federal são inquestionáveis. Tomara que seja um grande engano. Eu torço para o Bruno, mas as provas são robustas. Infelizmente. É o famoso vacilo, né, CH? O cara tem um salário, que tem a carreira que tem, por algo tão pequeno perto do que ele já conquistou e pode ainda conquistar, que a gente fica até duvidando. Mas a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a Polícia Federal, o Banco Central, que é o Bacen, todos os órgãos de fiscalização e controle estão mirando as bets no Brasil. É algo que chegou de forma inesperada e tomou conta. Hoje você vê, não tem um time de futebol que não tem uma bet patrocinando o seu uniforme. Não tem uma pessoa que eu conheço que gosta de futebol que já não fez ali uma fezinha. O que acontece? Os dados todos são cruzados, Batista. O parente de todos os jogadores, a CBF passa, ela é obrigada a passar o cadastro de todos os seus atletas que vão entrar em campo para a Polícia Federal analisar. É simples ela cruzar até o parentesco de segundo ou terceiro grau, ela já tem as informações do Banco Central, ela cruza, opa, tem uma movimentação estranha, esse aqui apostou 50 mil, deixa eu ver se o parente dele jogou. Jogou. Peraí, então o Sportbet, Bet Nacional, Bet 7K e etc e tal, me passa aí qual foi a aposta dele. Ele apostou em 5 escanteios e 2 cartões amarelos. Deixa eu ver aqui, o primo dele tomou um cartão amarelo. Eles conseguem chegar, gente. Hoje em dia a tecnologia tá aí para ajudar na investigação. Os dados são totalmente cruzados. Todos. É a única maneira que as bets têm para poder operar. Se não for assim, não tem regularidade no negócio. Não tem. Então a culpa não é da casa de aposta. A culpa é de quem se envolve com isso, meu Deus do céu. E nós aqui falávamos, inclusive no nosso texto comercial, que todos deveriam ser cadastrados para fazer parte da bet que nos patrocinava. Sem esse cadastro, você não consegue fazer a sua primeira aposta. Eu me recuso a acreditar que o Bruno Henrique fez isso de propósito, de caso pensado. Eu acho que ele fez isso muito mais assim, tipo, inocentão, sem saber direito que poderia dar um problema desse tipo. Agora, já tinha acontecido o caso do Paquetá, né? Então ele é jogador de futebol, Paquetá é jogador de futebol, então ele deveria estar ligado nos movimentos. Então... Você percebe que esses casos foram antes desse rigor da justiça e da polícia brasileira em cima das bets? 2023, né? Exato. Eu tô cometendo um engano, não tinha ainda o caso do Paquetá, né? 2023 não tinha. Do Paquetá já tinha. Já tinha? Já tinha, são casos antigos, é isso que eu quero dizer. Agora os caras já estão mais... Certamente, se não estavam, estão mais ligeiros. Acho que os próprios clubes estão orientando para que eles tomem cuidado, jurídico, né? Tem que fazer uma palestra antes de começar. Tem gol, viu, Batista? Tem gol pintando, a Bandeirantes informando. Arsenal faz 1-0 e o Real acaba de empatar. Incrivelmente, em 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 gols no Bernabéu.
O Saka, que perdeu um pênalti lá no primeiro tempo, fez 1-0 pro Arsenal e o Real acaba de empatar. Daqui a pouco eu confirmo quem fez o gol. Quem? Vini Júnior, o brasileiro Vinícius Júnior faz o gol de empate pro Real Madrid no agregado 4-1 pro Arsenal. Eu acho que pode deitar a vaca lá pelos lados do Bernabéu. É isso aí. E o Saka tá vivendo todas as emoções num único jogo. E sabe aquele carro que você está procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo seminovo bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe aí no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vai lá e confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. E aí, anotou? Então vai lá, vou repetir, hein? 19-3278-4461. Para saber mais, acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais. E no Switch, o homem por trás da imagem, Lucas Pessoa. Ele que manda a imagem, essa imagem que você está vendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação do Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas
da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e Fluminense. Hoje, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, 7h30 da noite na Neoquímica Arena em Itaquera. A bola rola e o provável Corinthians para Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Carrilho, Ranielli, Martínez e Breno Bidon, Depay e Yuri Alberto, a equipe do técnico Ramon Dias. O provável Fluminense de Renato Gaúcho com Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio Freitas e René, Bernal, Martinelli, Arias, Lima, Canóbio e Herman Cano. Apita o jogo Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro de vídeo será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. 7h30 da noite a bola rola em Itaquera, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Fluminense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h39. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para esta dica muito importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva, comprando as peças, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site. Acesse rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bom, terminou o jogo da Macaca, Campeonato Brasileiro, Sub-20, Série B. A Ponte empatou em 1-1. Miguel marcou o único gol da Ponte. Ponte jogou contra quem? Operário. Operário de Ponta Grossa, então foi o adversário da Ponte. A Ponte que vinha com uma derrota na estreia contra o Ituano e depois 2 vitórias em sequência. E hoje, agora há pouco, terminou a partida e ela empatou em 1-1. Já já o noticiário da Ponte Preta. São 17h41, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta.
Ô Batista, tem que mudar a metade desse time aí, né, do Guarani. Goleiro, zaga, meio campo, ataque. Do jeito que tá, não dá pra ficar, não. Agora eu queria fazer uma pergunta pra você. Será que o tal de Luiz Miguel, quando foi embora, ele foi com o Mineiro lá pro aeroporto? Um abraço. Abraço, muito obrigado. Bom, ele ainda não foi embora, né? Mas vai, porque o contrato dele não será renovado pela equipe do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bem? Que coisa que nós vimos do seu Maurício de Souza, não? Coisa ridícula, não? 40, 50 dias treinando no time para apresentar isso daí. O problema dele é que ele sabe mais do adversário do que do time dele. O adversário sabia jogar e ele não soube sair da marcação. Ele não estudou o time adversário? Ele é brincadeira, né? Pode pegar o boné e ir embora, pelo amor de Deus, não sabe nada. Ele é um aspirante a treinador. Ele tá de brincadeira. Não sei quem falou para ele que ele é treinador. E pior que o pessoal bate palma para ele. A imprensa acha que ele não tem culpa. Ele não apresentou nada o jogo inteiro. Um fracasso total. Eu não sei o que ele vai fazer como um treinador de futebol. Um cara que coloca um cara gordo em campo centroavante e continua com leite no meio do campo. Ah, é uma piada, né? Edson menciona da Chácara Primavera. Abraço, muito obrigado, diz aqui o Mário Júnior. Boa tarde, que horas é o jogo Ponte Retrô? 17 horas, sábado 17 horas, mas não terá torcedor no campo nas arquibancadas, mas terá transmissão na tela da Band, de graça, TV aberta. Portanto, 5 da tarde é o horário Ponte Retrô no próximo sábado. Diz aqui o Edivalmir Massa. Batista e Tigrão, o futebol brasileiro morreu já faz tempo e começou o estado de putrefação. Tem uns 20 anos. Veja, nos anos 70, eu ia assistir jogos com o meu tio e ele fica 10 minutos calado. Do nada, ele virava e dizia: o meio de campo do Sport está muito ruim. E eu, carrapeta, não entendia o que ele dizia. E um dia perguntei e ele respondeu: o meio de campo é a alma do time e o volante é o cérebro. Uma defesa e um goleiro mediano e um centroavante fazedor de gol. Resolvido. Qual o motivo de os cartolas e treineiros não atentarem para isso? Abraço para você, Edivalmir Massa. Muito obrigado pela sua participação. Eu só não entendi o seu tio aqui falando de carrapeta. Porque é o seguinte, hoje é o dia da voz e nós, locutores, chamamos de carrapeta o fone de ouvido, né? O fone de ouvido é a carrapeta. Agora, ele encaixou o carrapeta aqui numa argumentação sobre futebol, sobre bola. Eu não entendi nada. Era uma gíria de criança, talvez, né? Eu, carrapeta. Não, mas o tio dele era adulto, né? Ele era criança, pelo que eu entendi. Ou ele de ouvinte, né? Ele tava ouvindo. A carrapeta, ela é o retorno, né? Às vezes ele tava ali ouvindo o tio falar, né? Ele tá dizendo aqui que é uma gíria do Nordeste. Isso. Carrapeta é uma pequena criança. Uma pequena criança, um gurizinho, né? O gurizinho já é outro lugar, outro local, outro estado. Sul, no Rio Grande do Sul. Sul do país é guri. E Piá no Paraná. Piá no Paraná e carrapeta lá no Nordeste. O Batista empatou o Bayern, hein? Opa! Bayern empatou 2-2 agora lá em Milão. Esse placar ainda classifica a Inter de Milão, que fez a vitória no primeiro jogo, está 4-3 no agregado, e segue Real Madrid e Arsenal 1-1 no agregado, está passando o Arsenal por 4-1. E aqui no YouTube da Bandeirantes, se você me permite, Batista, abraçar aqui o Jean Oliveira Pereira, boa tarde, bom programa. O Carlos Silva, amor eterno ao Guarani, está lá em Parelheiros, São Paulo. É o mais extremo bairro de São Paulo. Para você sair do centro e chegar a Parelheiros dá 2 horas de carro, é coisa impressionante. E o Matozinho, que é um ouvinte de carteirinha da Bandeirantes,
ele traz uma informação e ele é fuçado lá pelos lados do Moisés Lucarelli, tanto que é vizinho do Estádio da Ponte. Verdade. Hoje os jogadores receberam grandes valores de salários e direito de imagens. Vai se sujeitar a esses erros? Vai entender? Sujar a vida e a carreira profissional, vai entender. Ele diz aqui que os jogadores da Ponte recebem altos salários. Eu imaginei que ele tá dizendo que caiu o pagode da galera lá, mas é outro tipo de interpretação. Não, ele tá falando aí sobre a questão das apostas aí, os jogadores. Já paga alto, imagina o Flamengo, né? Então imagina o Flamengo, é isso aí, eu entendi dessa maneira também, né? Porque se os salários da Ponte, que está na Série C, já são salários altos, o Flamengo tem a maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Então não é só o Bruno Henrique que ganha um salário alto. Praticamente o elenco inteiro do Flamengo ganha um salário alto. Então não dá, é inexplicável um cara desse se envolver com essa questão de apostas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. É isso mesmo. E tem mais. Salsichas Seara. Sabor e versatilidade para o dia a dia ou então para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo domingo, 19h, lá no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pega o time da casa, segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que vem de derrota, né? Frustrante, claro, sempre é frustrante uma derrota. Jogando em casa, o Bugre perdeu no domingo para o Maringá pelo placar de 3-2. A tendência é que o técnico Maurício Souza faça mudanças na equipe titular. Andrei Ventura, por exemplo, deve iniciar no gol no lugar de Fred Conte, e outras mudanças no sistema ofensivo não são descartadas. Afinal, Samuel também acabou não agradando. É uma possibilidade também de mexida na função do centroavante ali do ataque bugrino. Guarani que chegou, na derrota para o Maringá a 6 partidas consecutivas sem vitória. O último triunfo foi sobre o Água Santa, lá no dia 6 de fevereiro, por 4-0, na primeira fase do Campeonato Paulista, um jogo onde o Guarani foi implacável, principalmente na primeira etapa. Depois acabou perdendo o fôlego e com isso ficou de fora, até da briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Fora de campo, o René Santos, ele não veste mais a camisa do Guarani. O zagueiro cujo contrato se encerrou ontem está fora dos planos da diretoria. Ele sequer foi relacionado para a pré-temporada, deixa o Bugre com apenas um jogo disputado e aí entrou na justiça contra o Guarani. Cobra o pagamento de valores que estariam atrasados, então é mais um problema jurídico que o Guarani vai ter que enfrentar com o jogador que acabou sendo liberado
Dentro de campo, o técnico Maurício Souza está preparando o time. O confronto é contra o Brusque, domingo 7 da noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. São 17 horas e 51 minutos em Campinas. Esporte em Debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar e assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. E você que quer concorrer no programa de hoje a um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Roger Williams agora há pouco leu mensagens do pessoal que está lá frequentando neste momento o chat. Lá antes das mensagens no chat tem um link. Clique nesse link e vai direto para um formulário. Você vai preencher o formulário e pronto, você já estará apto para concorrer. Os presentes serão retirados em 3 dias úteis. Então hoje é quarta-feira. Amanhã, que é quinta, na sexta e na segunda, das 9 até a 1 da tarde e das 13h30 até as 17h30. Caso você não possa vir buscar, então, por favor, não participe, porque você pode tirar a oportunidade que alguém que pode vir buscar, ganhar, e aí o presente vai ficar aqui na recepção da Band, que não é legal. O nosso objetivo é entregar os presentes. Então, uma exigência é que o ganhador venha pessoalmente para retirar os presentes aqui na recepção da Bandeirantes. Fica aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Então, se não pode vir buscar, é bom não participar, que pode ganhar e aí o prêmio não será entregue, tá bom? Muito obrigado pela sua compreensão e para você que pode vir buscar, participe e boa sorte para você. Bandeirantes! E aí, Roger, Champions, como é que estamos? Acréscimos tanto para Inter e Bayern 2-2, quanto para Real Madrid e Arsenal 1-1. Tá passando Inter e passando Arsenal para a próxima fase da UEFA Champions League. Aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, onde está lá o formulário para o pessoal concorrer, o Rafael Bueno diz: fala Batistão, manda um abraço para a galera do Greminho Novo Campos Elíseos. Opa, Greminho Novo Campos Elíseos. Aquele abraço, muito obrigado aí pela audiência. Vamos lá, CH, falando do Guarani, quais são as alterações
Parece que realmente o Andrei Ventura será o goleiro. A impressão de que veio para isso, né? Veio para ser o titular. Só não o foi no jogo de estreia porque não treinou, chegou muito em cima. Agora já tem aí um tempo de treinamento, semana toda deverá ser o goleiro. Quais as outras alterações que você faria? Bom, eu concordo com você. Eu acho que no gol o Andrei veio para jogar. Ponto. O problema que aconteceu na zaga, entre outros problemas, para mim tem reflexo direto pela péssima arrumação do meio-campo do Guarani. Quando eu vi a escalação, eu assisti o jogo pela televisão, não trabalhei nessa partida, e eu falei assim, não é possível isso. Não é possível que ele escalou o Anderson Leite de novo de meia de ligação. Não é possível. Eu fiz essa pergunta aqui na tela da Band para ele. Ele contornou e não me explicou nada. Se ele continuar com essa teimosia, ele vai se prejudicar. Eu tô falando do técnico do Guarani, que é um cara que tem bons conceitos, mas na prática as coisas não estão acontecendo. Não é só a derrota para o Maringá, é da maneira que ela aconteceu. Ele escalou errado, mexeu tardiamente, porque com 15 minutos, nenhum treinador faz isso, tá? Mas com 10, 15 minutos, já dava para perceber o que tinha que ser feito. Tirar o Anderson Leite do jogo e trazer o Baianinho por dentro. Tanto é que no segundo tempo, tardiamente, ele fez e deu certo. Agora, quando a coisa começa desde o seu início, ou desde o primeiro tempo, conturbada do jeito que foi, não é? Normalmente ela termina de maneira ruim. Normalmente. E infelizmente foi o que aconteceu no segundo tempo. O time esteve melhor posicionado, porque as peças estavam, né? Cada uma no seu devido lugar, diferente do Anderson Leite, que o treinador insiste em dizer que o cara é o único meia que ele tem com característica e com talento para levar essa bola para os atacantes. Senhor Maurício, eu gostaria muito de concordar com o senhor, mas não posso concordar. Não posso concordar, e não foi a partida contra o Maringá que me fez chegar à conclusão de que o Anderson Leite não pode ser o meia de ligação. São outras partidas. Antes do senhor aqui, o Anderson Leite já estava aqui. E eu lamento muito esse conceito que tem o treinador do Guarani, que está completamente míope. Então, das três posições, imaginando que o Guarani vai jogar com 3 atacantes, eu vou exemplificar uma coisa. Eu colocaria o João Vitor, se puder, fisicamente, de começo. Ponto. Segundo, Samuel, enquanto não entrar em forma física ideal, tem que ir para o banco. Tem que jogar o Denis Júnior, que também eu não sei se tem condição física. E no meio-campo das 3 posições, Batista, eu tiro 2 jogadores. Eu tiro o Natan, talvez, mas com certeza o Anderson Leite. Aí dá para fazer uma composição muito diferente. Eu estou falando de tirar da função. Por exemplo, podia o Guarani jogar com o meio-campo Caio Melo, Anderson Leite, variando na primeira volância, e Baianinho. Mas o Anderson Leite na dele, lá, para ajudar a saída de bola, porque ele tem qualidade no passe, mas não para trabalhar entre a segunda linha lá, para alimentar centroavante ou atrás de centroavante. Isso não existe. Eu quero lembrar que no Campeonato Paulista, o senhor Maurício Souza, ele se insistiu 1 ou 2 partidas com o Isaac por dentro. Foi um desastre, como foi o primeiro tempo do Anderson Leite, fora de posição. Eu acho que ele tem que jogar no time do Guarani, mas não aonde o treinador colocou. Então fez invencionice, e eu espero que na próxima partida ele reveja os seus conceitos. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Não sei se vai ganhar o jogo, mas se ele mexer no meio campo, que é a parte doente do Guarani desde o Campeonato Paulista, ele melhora o desempenho da maioria dos jogadores escalados por ele. Agora, o Roger, muito criticada aí a defesa do Guarani, tomou 3 gols. Só que, veja, é um problema sério aí para o treinador. Porque Alan Santos, machucado, pior custo-benefício do elenco, não joga. Márcio Silva, machucado, não treina. Pedro Manuel, que é da base, estiramento na coxa. Aí sobra Rafael Rodrigues, que é o que jogou. Lucas Rafael, que é o companheiro de defesa.
E o Léo Coutro, que é aquele zagueiro 1,90 m que veio do Náutico. Acabou de chegar, né? Não sei se ele vai promover uma alteração desse tipo. O cara acabou de chegar. E no meio-campo, volantes: Anderson Leite, Natan Camargo, Giovani, Matheus Sarará, Caio Melo e Vinícius Iuge, que foi, inclusive, voltou para a base. Está servindo o sub-20. Então esquece o Vinícius Iuge. Caio Melo entrou, Matheus Sarará entrou no segundo tempo, Natan Camargo foi titular, Anderson Leite foi titular. E tem meias que estão à disposição. Isaac, que pode jogar por dentro, mas rende mais por fora, jogando como um atacante de beirada, e o Pablo Baianinho. E para o ataque, João Vitor, que entrou só um pedaço no segundo tempo, ele tem um desconforto muscular. Samuel, que foi titular. Luiz Miguel, que será dispensado, o contrato não será renovado. Rafael Bilu, que marcou o gol do Guarani de pênalti. Denis Júnior. Léo Porfírio, que não estava no banco ontem, o ouvinte me corrigiu. Ah, você falou que nunca mais viram o Léo Porfírio. Ele estava no banco. Não estava. Depois eu fui ver a relação do banco do Guarani e o Léo Porfírio não estava no banco de reservas. Raí Nascimento, machucado, não está treinando. Lucas Macedo, não tem explicação por que ele não está sendo aproveitado. Ryuta Takahashi, a documentação não está regularizada. Ele é o japonês. Cristiano, esse também saiu o nome dele no bid, mas também não está sendo aproveitado. Esse é o elenco do Guarani. Quais são as alterações que você faria? É receita do medo isso, hein, Batista? Pô, quem tá à disposição... Olha, eu tava falando e pegando você aqui, ó, do chamado rabo de olho, né? Metade tá machucada, a metade não tem qualidade, ué? A verdade é essa. A expressão do Roger, eu falando os nomes. Não, primeiro que eu contei 89 jogadores. O elenco do Guarani dá pra montar 6 times. Documentação, né? A menos que tenha um elenco desse tamanho pra fazer um 36, time, tá? Pra fazer um time jogadores contratados. Pra jogar a grande Champions League, que é a Copa Paulista, né? Que o Guarani tá no grupo da morte aí da Copa Paulista. Batista, que situação, hein, cara? Que situação. Vai mudar o quê, né? E aí, pô, você falou do menino da base aí. Você acha que ele deve, pra alguém que tá aí, não deve nada. Eu acho que quando o ouvinte mandou... O Léo Porfírio. O Porfírio. Né? Quando o cara te mandou a mensagem, acho que foi mais no sentido da torcida. Ele tinha que estar no banco, ele tinha que jogar. Eu duvido que esse cara jogue menos do que esses que vivem mais no chinelinho do que e aqueles que quando entram não correspondem. Eu não consigo nem arriscar pra você falar quem mudaria. Claro que você tem que mudar alguma coisa, até como prensa nesses caras que faltou mais atitude, talvez, pro Guarani. Tem que virar a chavinha, Batista. O Guarani, a diretoria e a própria torcida, porque o Guarani há muito tempo está acostumado com B, que é turno e retorno. Quer dizer, se der uma grande cagada aí no primeiro turno, você ainda tem o segundo turno inteiro para retomar um fôlego e tentar buscar um milagre. Série C não tem 2 turnos não, gente. Série C é o seguinte, ou você faz o papel e só tem um turno, só tem uma ida, você não tem a volta depois. Então, Brusque, que vocês transmitiram pela Band. Um jogo tenebroso também. Parabéns aí pra você. Um artista ter narrado o Brusque Ituano, né? Você tem que ser muito, muito criativo mesmo. O Brusque empatou. Ele vai pegar o Guarani lá. Pô, se ele ganha do Guarani lá, ele faz 4-0 do Guarani. Quer dizer, tchau, já estilingou. É um que já partiu, já largou o Guarani pra trás. Acho que mais do que mudança de peças também, tá a mudança de atitude. Se o Guarani não entender isso, que ele só tem um turno para fazer alguma coisa, principalmente com o primeiro objetivo escapar de rebaixamento, vai ficar difícil. Terminou na Champions, hein? Opa! Inter e Bayern 2-2, passa Inter e adivinhe só, o Arsenal ainda fez um gol aos 49 lá no Bernabéu com o Gabriel Martinelli. 2-1 pro Arsenal em cima do Real Madrid, lá em Madrid, no agregado 5-1. 5-1. Que loucura, hein? A cabeça do italiano, técnico do Real. Será que ele tá olhando pro celular, não? Esperando aí, sei lá, um oi querido? Provavelmente, né? Tchau, Belo. Tchau, Belo. Não sei não, viu? Não sei não. O Florentino Pérez adora o trabalho do Ancelotti.
pressão é muito grande, perder a Champions tem um peso muito grande, mas com o Ancelotti ano passado ganhou. Mas o Klopp parece que não está muito satisfeito lá no comando lá do RB, né? Ele é o executivo. CEO. Acho que não é CEO, CH, ele ocupa um cargo, é manager. Esse é o cargo que ele ocupa. Olha, Parece que não está muito satisfeito e inclusive está dizendo que voltaria a ser treinador do Real Madrid ou da seleção brasileira. Olha, tomara que ele aceite. Bom, o problema não é ele aceitar, é alguém iluminado enxergar que o Klopp é uma grande solução. Ou um grande treinador. Solução não sei se tem para o futebol brasileiro. Eu espero que tenha. Mas precisa de um cara desse nível. E o Klopp, ele rivaliza, na minha opinião, em termos de qualidade como treinador, com o Ancelotti. Interessante é o seguinte, né? Quando ele foi para ser manager, executivo de futebol, para ficar na praça aqui, ó, é o nome que inventaram para Guarani Ponte Preta. Eu pensei comigo, né? Lá de manhã, lavando os pratos lá na pia, né? A louça da janta. Falei, não vai dar certo isso. O cara é um baita de um treinador. E aí o tempo vai passar, né? E aqui aquelas minhocas dentro da cabeça começam a fermentar. Ele vai voltar a ser treinador, até porque um grande desperdício o Klopp não ser treinador de futebol. Desperdício para o futebol do mundo. E se eu fosse, que não sou e também não quero ser, pelo amor de Deus, né? O presidente da CBF, eu ligaria para o Klopp e falar, venha! Parecendo aquele personagem lá do Chico Anísio. Venha! O Klopp, já imaginou? Ele sendo o treinador da seleção brasileira ou não? O não já tem, não é? Perde nada. Põe lá no Google Tradutor, né? Pra falar no idioma do cara, põe lá no Google Tradutor, copia e manda no Zap do cara. Mas ele é tetralingue, ou língua, ou 4 línguas fluentemente, ou trilingue. E o Edinaldo? O Edinaldo é... O Edinaldo é uma boa pessoa, no Acre. Pode ser que ele entendesse, né, o Edinaldo falando em português. O difícil é o Edinaldo entender uma das 5 línguas que o Klopp fala. Aí ficaria difícil. Né? Teve casos, né? O Filipão era dirigente do Atlético, voltou a ser técnico. Sim. O Autuori também. O Muricy essa semana revelou que só não assumiu. Ele é tentado assumir o São Paulo, mas há uma cláusula contratual que o impede. Então a gente vê vários casos que acontecem assim. O cara vira cartola, mas... coça, o bichinho do banco de reservas coça o cara. São 18h09 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa tarde. Ótimo programa para vocês. Muito obrigado. Ô Batistão, tô com uma dúvida aqui. Eu sou pontepretano, né? E falaram muito da contratação aí do novo Messi japonês aí, do pessoal lá de baixo. Se o cara é tão bom, por que não jogou, hein? A gente quer ver esse japa aí. Vamos ver se os irmãos contrataram o novo Messi. Valeu, abraço, Batistão, Xandão Fera. Abraço, Xandão Fera. Muito obrigado pela sua participação. Eu peço sempre, né, para não fazer provocações, porque tem toda reação, toda ação tem uma reação. E aí coloca um, tem que colocar o outro que acaba respondendo e a gente acaba com isso perdendo um espaço enorme. Mas agradeço a sua participação, muito obrigado. Olha, algumas informações sobre jogadores do Guarani. Léo Porfírio, Vinícius Iugi, ambos não foram relacionados, mas não voltaram para a base. Zagueiro Pedro Manuel, da base que está no profissional, está com contratura muscular, por isso não foi relacionado. Cristiano, atacante, jogou no segundo tempo. Lucas Macedo, atacante, não foi relacionado para o jogo. Então, só completando aqui informações a respeito do time do Guarani.
Esse Lucas Macedo, quando esteve conosco, participando de uma entrevista exclusiva na tela da Band, o Maurício Souza, eu senti que ele depositava muita esperança no trabalho do Lucas Macedo, fazendo uma leitura daquilo que ele disse. Então, se não está machucado, Lucas Macedo, se a documentação está regularizada, qual é o motivo que ele nem foi relacionado para esse jogo? Sendo que o treinador, pelo menos nas palavras, naquilo que ele disse, depositava aí uma grande esperança no atleta. Eu não tenho essa informação. Então, se não está machucado, se não tá, a documentação foi regularizada, minimamente, e jogo em casa, porque se é um jogo fora, aí diminui o número de relacionados, devido a transporte, passagem, hospedagem, etc., né? Tem uma limitação de passagens e também de hospedagem que a CBF paga. Agora, em casa, não. Poderia ter sido relacionado, sim, porque o Guarani tem um elenco bem curto. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde, muito boa tarde. Eu estou desejando para vocês uma feliz Páscoa, viu? Passei aqui só para isso. E passei aqui também para comunicar que o Tigrão estava convidando o Greger para comer um baiacu na sexta-feira. É verdade isso, Batista? Abraço, não é verdade, porque o baiacu não é um peixe que é recomendável consumi-lo, porque ele tem uma toxina que é letal. Então, baiacu não. Pode ser que eles combinaram outro peixe. Eu, por exemplo, adoro tambaqui. É o peixe da minha preferência, mas tem vários outros peixes, né, que são muito bons. Agora, o baiacu não é recomendável, devido a essa toxina que ele tem, e realmente é um problema muito sério para quem consumir esse peixe. 18h13, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra o Retrô, segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte que vem de empate contra o Figueirense. Jogo de estreia foi em Florianópolis, empate pelo placar de 1-1. Entre as novidades no time da Ponte Preta do último jogo, que deve se repetir na partida contra o Retrô, estão o volante Rodrigo Souza, contratado no início da temporada, mas que ainda não havia jogado por uma questão muscular, estava entregue ao departamento médico, e também o Wanderson, zagueiro vindo do CSA. Eles falaram também sobre esse momento, esse começo de campeonato. Vamos ouvir primeiro o Rodrigo Souza, que comemorou seu retorno. Ele que entrou aí no segundo tempo no jogo contra o Figueirense, foi muito bem, e comemorou a sua finalmente volta aos gramados depois de um tempo entregue ao departamento médico. Nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. A expectativa era bem grande de iniciar, né, um ano jogando, fazendo parte do grupo. Infelizmente, na pré-temporada, acabei tendo essa lesão que me atrapalhou um pouco. Foram dias aí, meses, né, batalhando, treinando dia a dia para se recuperar. Mas, graças a Deus, já acabou, já consegui tá de volta a trabalhar com o grupo. Tive a oportunidade de entrar, né, por poucos minutos, mas fiquei muito feliz de estar podendo estar ali jogando, tendo essa sensação de novo de estar dentro de campo. Então estou muito feliz de ter voltado a jogar, de ter estreado com a camisa da Ponte. Agora é dar continuidade no trabalho e quando tiver oportunidade de novo, estar pronto para jogar. Além de comemorar a sua volta, a sua estreia com a camisa da Ponte Preta, o Rodrigo Souza falou também sobre a estreia do time em si, o empate, né, um ponto conquistado contra o Figueirense fora de casa. Tratando ainda de uma estreia, de primeiro jogo do campeonato, jogando fora de casa, uma equipe também que é favorita ao acesso, eu acho que foi um grande resultado, foi um resultado muito bom. A gente conseguiu, depois de estar perdendo o jogo, conseguir fazer ainda um gol e ainda tivemos chance ainda de vencer o jogo. Eu acho que foi um jogo importante
e agora a gente tem um jogo dentro de casa, então agora é fazer o nosso papel e continuar somando pontos aí para conseguir o acesso. O zagueiro Wanderson, que veio do CSA, formou ali o trio de zagueiros com o Arthur e também com o Simon, também fez uma avaliação da sua estreia com a camisa da Ponte Preta. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, pela Ponte Preta confiar no meu trabalho e desde já a gente tem que retribuir da mesma forma, A gente sabe que é um clube muito grande, muito gigante e vai brigar por coisas grandes dentro da competição, não só o acesso como o título, E a gente somos um dos favoritos, sim, da competição, mas esse favoritismo temos que colocar dentro de campo, com responsabilidade, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu tenho certeza que a gente vai conquistar o objetivo maior dentro do clube. O Wanderson elogiou o grupo, Elogiou seus companheiros aí de Ponte Preta e disse que a equipe está entrosada e focada na briga pelo acesso e pela volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Entrosamento muito bom, Grupo muito experiente, de jogadores que extrema qualidade, Que eu tenho certeza que vão nos agregar muito. O companheirismo e o dia a dia do trabalho vai falar muito nos nossos jogos, E eu tenho certeza que a força desse grupo vai nos levar em grandes coisas desse ano aqui. Palavras, portanto, aí do Rodrigo Souza e do Wanderson, jogadores da Ponte Preta. Expectativa para o jogo do próximo sábado contra o Retrô. A gente ressalta sempre, partida que não terá presença do torcedor. Punição imposta pelo STJD, portões fechados, mas jogo com transmissão pela Rádio Bandeirantes e também pela Band Mais TV, sábado, 5 da tarde. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. 18h18 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E olha, mais uma vez, repetindo aqui o resultado do Campeonato Brasileiro da Série B, Sub-20. A Ponte estava vencendo e sofreu um gol nos acréscimos. E o jogo terminou empatado em 1-1 no Germano Krieger. Estava vencendo, a Ponte que vem com 2 vitórias na competição, estava vencendo por 1-0. Miguel foi quem marcou o gol da Macaca. Mas aí nos acréscimos a Ponte tomou o empate e saiu de lá com o resultado. Empate fora de casa é sempre um bom resultado, Mas, pelo jeito que aconteceu, acabou saindo com um sabor amargo, que até no último minuto estava vencendo o adversário. E acabou saindo, portanto, com empate em 1-1. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta no Sicredi e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, sua opinião sobre a Macaca e as alterações que você acredita que o Valentim vai fazer para enfrentar o Retrô sábado às 5 da tarde no Majestoso.
Poxa, Batista, eu gostaria de poder responder sua pergunta, o que o Valentim faria ou vai fazer. Não consigo, eu só sei o que ele deveria. Ele deveria mexer no meio campo. Ele tem que colocar o Elvis de começo. De qualquer maneira ele tem que colocar o Elvis, senão não tem cabeça pensante, não tem inteligência, não tem articulação, um jogo pensado. O que mostrou a partida com o Figueirense? Um primeiro tempo que a Ponte só deu trombada, não deu certo nesta partida o Luiz Felipe por dentro, Léo Oliveira voltou muito mal depois de longo verão, voltou para o time titular e não correspondeu. O Dudu entrou bem também no segundo tempo e eu espero sinceramente que ele mude no meio campo, não só no Elvis. Mas eu acho que eu até tenho alguma restrição com relação à parte disciplinar do Dudu, mas eu quero dizer que, salvo engano da minha parte, ou que surja um outro nome, eu acho que ao invés de Luiz Felipe e Léo Oliveira, eu jogaria com Dudu e Léo Oliveira. É o melhor que tem. E o Elvis por dentro. Agora na frente dá para discutir, né? Tem, como disse o ouvinte aí, 11 atacantes e não tem nenhum ao concurso. O CH, estão falando de Serginho e Elvis juntos. Dá para jogar ou não? Dá, claro que dá. Jogador bom tem que estar sempre dentro do campo, Roger. Você não pode abrir mão de qualidade técnica. Essa conversa, que nem o técnico do Cruzeiro, né, o português lá dizendo, não, porque nós não colocamos o Gabigol, porque o jogo era um jogo de transição. Conversa. Pedrinho chegou no escutador de sanfona para ele, dono do time, falou assim, professor, tira do time. E tirou mesmo. É assim. Simples assim. Porque o cara não tá jogando nada. Ele, Dudu e uma série de outros jogadores no Cruzeiro. No caso da Ponte, não se trata disso. Se trata de ainda construir um time titular. Tem muita novidade, jogadores novos. E o que eu vi no primeiro tempo contra o Figueirense, eu me assustei. Negativamente falando. Foi tão mal, nós fizemos esse jogo juntos, né? Foi tão mal o time no primeiro tempo, o Batista, que mesmo o Toró, que o CH tem 1,5 milhão de senões com ele, eu também, sendo bem sincero, o cara deu uma fumaça, pelo menos, no ataque da Ponte. Ele perde os gols, ele é meio atrapalhado, mas em termos de movimentação, de posicionamento, até ele conseguiu dar outro nível pro ataque da Ponte, pelo menos mais vida, né? Agora, se a gente esperar um meio de campo com o Serginho... Mas se lembre, ele fez fumaça, como eu respeito sua opinião, né? Ele só fez fumaça quando o Elvis entrou em campo. E quando ele teve chance de fazer gol, ele não fez. Ele tropeça na bola. Nada contra o atleta, eu quero que ele seja muito feliz. E se ele for feliz na Ponte, eu virei nesse microfone e falei, eu estava errado. Porque eu conheço o Toró de outros carnavais. É só acompanhar na internet aí o que a imprensa de Ribeirão Preto disse da saída dele e do Silvinho. É só acompanhar. Cara que é setorista, amigo meu, jornalista, falou, CH, a Ponte está contratando um jogador que não vai resolver o problema dela, nem na Série C. Vou refazer. Até o Toró com o Serginho e Elvis em campo e o Dudu passou a ter chance de fazer alguma coisa. Você falou uma coisa muito interessante, que é a história do Serginho. O Serginho fez um jogo assim aceitável no primeiro tempo, ele não foi tão mal. Ele passava de ano. E com a entrada do Elvis, tanto que você viu a jogada no gol, você narrou de maneira precisa como sempre. A leitura do jogo, posicionamento, é tudo diferente com a bola, quando você tem cara de qualidade. Portanto, não dá, Batista, para abrir mão nem do Serginho, nem do Elvis. Eles têm que jogar desde o começo. O Elvis só aguenta 45 minutos. Põe no primeiro tempo, no intervalo tira. Mas ele tem que jogar a primeira etapa. Batistão, só para uma informação aqui, que está no chat do YouTube da Bandeirantes, a fonte aqui, o João Rodrigues de Lima, falou que o Sub-20 da Ponte terminou a partida com 2 jogadores a menos. Foram 2 expulsos. 2 expulsos. Então, o empate acabou sendo um grande resultado, né? Daí a explicação de tomar o gol no finalzinho, tomar o gol no finalzinho, exato. Olha, é o seguinte, nenhum treinador faz esse tipo de procedimento. Quando o jogador não tem condição de jogar os 90 minutos, ele coloca no segundo tempo. Tô falando isso por causa do Elvis. E o treinador também não gosta de entrar com um jogador com substituição já certa, que é o caso do Elvis. O Alberto Valentim
Ele quer um time com muita marcação e intensidade permanente. Tudo bem, eu concordo, acho que o futebol tá para isso mesmo, né? O futebol mudou muito, muito. Hoje é um outro esporte. Não tem nem comparação com o futebol que era praticado lá na década de 70 até a década de 80. Mas se você tem um jogador com a qualidade técnica do Elvis, não faz sentido deixar o Elvis no banco de reservas. Eu entraria com o Elvis e vai até a hora que ele aguentar. Quando não aguentar mais, tira o Elvis e coloca um outro jogador. E para jogar com o Elvis e o Serginho, que dá liga, tanto é que o gol aconteceu assim, passe preciso do Elvis e o gol do Serginho. Ele tem que mudar a plataforma tática. Não dá para jogar com 3 zagueiros. E me parece que o Alberto Valentim não pretende fazer isso. Alterar a plataforma. Ele já jogou no Campeonato Paulista. Aliás, a Ponte teve a defesa menos vazada do campeonato. E isso dá ao treinador uma segurança de que o esquema dele está correto. Porque se foi a defesa menos vazada do Campeonato Paulista, que é uma competição extremamente difícil, ele vai manter o esquema para o campeonato da Série C. O problema é que ele não está tendo o Emerson. Está machucado, o contrato ainda não foi renovado, está encaminhado, termina no final deste mês. E a Ponte, para permanecer com o Emerson Santos, tem que renovar o contrato. Então muda essa configuração. Porque não tem, gostaria de ouvi-lo, Roger, mas a Ponte não tem um jogador com a mesma qualidade do Emerson Santos. Tem, talvez, o Rodrigo Souza, que entrou um pedacinho do jogo lá que você narrou, mas está muito fora de forma, né? 90 dias sem fazer uma partida oficial. Seria uma mudança realmente de muito risco, né? A gente torce por um futebol ofensivo, né? Um futebol mais solto, né? A gente gostou da tabelinha dos dois aí. Os dois são os paparicados da Ponte aí pela imprensa já no comecinho da semana, o torcedor quer ver. Mas, de fato, você tem que olhar o conjunto todo. A estrutura que o time vem jogando. Abrir mão disso é abrir mão de uma campanha muito boa no Campeonato Paulista. Então, de repente, a troca ficará só em peças mesmo, Batista. Não de esquema, até porque jogar com esses dois jogadores forçaria uma mudança de esquema. 18h29, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, falando da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Batista, não é mole, né, para um jogador de futebol profissional ficar 90 dias aí corrigindo um desequilíbrio muscular, como é o caso do Rodrigo Souza. Ele, tecnicamente, não deixa margem a nenhuma dúvida, certamente vai contribuir muito, muito com a Macaca aí dentro da sua saga, dentro da Série C, do seu grande objetivo, de tentar buscar este grande objetivo, que é voltar à Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. E o Rodrigo, tecnicamente, é um jogador de muita qualidade, é muito maduro, tem muita experiência, teve ótimas temporadas vestindo a camisa do São Bernardo, mas chegou aí, o custo-benefício foi péssimo, né? Tanto para a Ponte quanto para ele, para a Ponte que teve que pagar os salários sem utilizar o jogador, e para o jogador que também ficou sem visibilidade nenhuma, e isso para o atleta profissional é muito sofrido. Agora, ele parece estar em condições, não sei se consegue jogar uma partida inteira, não sei, acho que ainda não, mas está à disposição, depois de um longo tempo, depois de 90 dias, do Alberto Valentim, e eu considero uma arma importante, eu considero uma peça importante para que a Ponte ajuste o seu sistema de meio campo, o seu sistema de bloqueio e até mesmo a saída de bola, onde esse jogador apresenta uma qualidade talvez até superior aos jogadores que estão aí e que vinham atuando até o momento em que o Rodrigo Souza não teve a possibilidade de ser utilizado e de ficar à disposição. Vamos torcer para que ele realmente fique muito bem do ponto de vista atlético e que possa contribuir muito com a Ponte nessa difícil missão de tentar voltar, né? Agora,
As estreias do Wanderson, do Toró, ainda é tudo muito cedo. Eu acho que o Alberto vai mexer o mínimo possível na equipe. Em termos de desempenho, não foi lá essas coisas em Florianópolis contra o Figueirense, mas o resultado, o empate fora, a Ponte pontuou, foi bom. Eu considero bom, claro que a vitória sempre é muito melhor, mas conquistou um ponto fora de casa e agora tem, de qualquer maneira, que partir para cima, que ter uma estratégia de jogo eficaz, que ter muita consciência de todas as armadilhas que o campeonato apresenta para tentar, claro, somar os 3 pontos num jogo duríssimo contra uma equipe emergente do futebol pernambucano, do futebol brasileiro, que é o Retrô. Jogo duro, todos os jogos serão difíceis. Então não adianta ficar pensando, o próximo vai ser mais fácil. O grau de dificuldade vai ser total e vai ser integral em todas as 19 rodadas. Por isso, a importância de que os jogadores tenham essa consciência de encarar cada jogo como uma verdadeira decisão de campeonato. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com o preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h37. Esporte em Debate hoje até às 7 da noite. Porque às 7 da noite tem jornada esportiva em rede. Boa tarde, estive aí na Band pela primeira vez como professor fisioterapeuta, falando sobre Parkinson, no Band Mulher, com as simpáticas Lari e Nath. Das outras vezes que estive com a minha banda Guentae. Será que é essa a pronúncia correta, hein, amigo? Guentae. Guentae. Sou cantor também. Espero um dia ir no seu programa também. Embora um dia tenha cantado na sua rádio, lá no ponto 10. Abraço, Clefor. Aguenta aí. Será que é isso? É, porque para ter um ritmo meio... É porque é G-U-E-N-T-A, né? T-A e um E com circunflexo. Aguenta aí, Batista. Aguenta aí. Boa, Ô, Batista, Roger. aqui no portal Carlos Batista no YouTube, o Alexandre Cristino, de forma muito sucinta, corrobora com muito que a gente falou aqui, particularmente esse que vos fala. O time titular da Ponte pro segundo jogo é o do segundo tempo contra o Figueirense. É o titular, sem dúvida. É a opinião dele. Perfeito, ótima opinião lá no portal carlosbatista.com.br. 18h39, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, Federação Quirino. Essa desse volante aí de 37 anos, que a Ponte teve que esperar 90 dias para reequilibrar a musculatura, acho que foi um tiro no pé, né? A não ser que ele seja um Beckenbauer, um Falcão, né? Um Mineiro, um belo de um volante aí que faça toda a diferença. Pegar um jogador para esperar mais de 90 dias para utilizar, acho que não é muito inteligente, ainda mais com 37 anos, né? Abraço, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Batista. A Ponte Sub-20 teve 2 jogadores expulsos. Foi um bom resultado, sim, 1-1. Fran Agnello. Já foi dada essa informação, né, no chat. Ouvinte participando. Aliás, atenção, hein? Um comentário aqui do Tigrão sobre o Guarani. Depois do comentário, eu vou fazer o sorteio. Fique ligado, você que entrou lá, preencheu o formulário, já já você saberá quem é o ganhador de hoje. Um par de ingressos para o Hop Hari e mais um rádio portátil que já vem com a faixa estendida. Vamos lá, Tigrão, ficou faltando aqui o seu comentário sobre o Guarani. Bom,
Lógico, né, que em cima até daquilo que a gente já respondeu no Fala Galera, que a expectativa é sim de mudanças no time do Guarani. Essa, por exemplo, já da saída do Fred Conte depois de um jogo só, não sei se seria necessária, mas existe aí, como disse o Catarino, a possibilidade do Andrei Ventura assumir aí a titularidade no time do Guarani e não sendo descartadas também outras alterações, como por exemplo no compartimento ofensivo, e eu também, ao mexer no compartimento ofensivo, também mexeria no meio-campo. E o Guarani precisa encontrar a vitória, né? Já vem aí as 6 partidas, né? Uma maior sequência sem vitórias na temporada. O último triunfo foi contra o Água Santa, só lá no dia 6 de fevereiro, aquele 4-0, que o time voou, foi muito bem e depois não ganhou mais. Então isso incomoda sim, cria uma certa insegurança, cria uma certa pressão em cima dos jogadores e é muito importante que o Guarani consiga uma atuação com um pouco mais de solidez, com um pouco mais de regularidade durante o jogo todo, com consistência, lá em Brusque, no domingo às 19 horas, um jogo também muito difícil, né? A gente viu o Brusque contra o Ituano, é um time ajustado, é um time entrosado, é um time que toca bem a bola, é um time que consegue, inclusive, valorizar muito a posse da bola, não tem muita agressividade, mas estava jogando fora de casa. Eu tenho a impressão que dentro dos seus domínios, ele vai partir para cima e vai criar muitas dificuldades para o Guarani. E é lógico que a gente espera um bom resultado, que a gente espera que aquela imagem negativa deixada na estreia possa ser quebrada já no domingo, porque o campeonato é muito curto. E dentro das contas aí, que a gente conversava hoje nos donos da bola na tela da Band, há necessidade de se fazer 29 pontos. E é muito mais, ou um pouco mais, do que 50% dos pontos disputados no campeonato todo, nas 19 rodadas iniciais. Então, há que se ter muito cuidado, há que se ter a consciência de que há necessidade aí, minimamente, de 8 vitórias e pelo menos mais 4 a 5 empates para conseguir ficar na 8ª colocação. É entre os 8, mas é na última entre os 8 que vão para a próxima fase. Então, não dá para bobear, o campeonato é terrivelmente traiçoeiro e o Guarani largou mal e perdeu em casa. Tem que, sob qualquer pretexto, não importa como, não importa por qual esquema tático, por qual estratégia, mas tem que somar em Brusque, sob pena de já começar a haver aí uma dificuldade maior para alcançar o primeiro objetivo, que é, evidentemente, terminar a primeira fase, pelo menos na 8ª colocação. São 18h44, hoje até às 19h. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate.
na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A. Ontem, na abertura da quarta rodada, o Ceará venceu o Vasco por 2-1. Hoje, 6h30, tem Botafogo e São Paulo. Às 19 horas, Mirassol e Grêmio, Sport e Red Bull Bragantino. 7h30, Corinthians e Fluminense, Inter e Palmeiras. 9h30, Flamengo e Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza. Fechando a rodada, amanhã 9h30 da noite, tem Cruzeiro e Bahia. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, abertura da terceira rodada, o Cuiabá de virada venceu o Atlético Paranense por 2-1. Hoje, 8 da noite, tem Paysandu e Chapecoense. Avaí e Operário, 9 da noite, Coritiba e Novo Horizontino. Amanhã, Goiás e Vila Nova, além de Criciúma e Atlético, CRB e Volta Redonda, Botafogo e Remo, Ferroviária e Atlético Goianiense, além de América Mineiro e Amazonas. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo. No sábado, a Ponte, às 17 horas, encara o Retrô no estádio Moisés Lucarelli com portões fechados. E o Guarani joga no domingo de Páscoa, às 7 da noite, contra o Brusque, em Brusque, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Batista. 18h50. Temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu não consigo deixar de comentar o que aconteceu e está acontecendo com o Bruno Henrique. O jogador estragou a vida dele. Não sei o que está sendo apurado, tudo isso, e eu torço, que eu sou fã dele, acho que é um baita profissional, um cara de muito talento. Eu torço muito para que seja um grande engano. Mas me parece que não é. Infelizmente. A Polícia Federal tem, não é, indícios suficientes para poder condenar o Bruno Henrique por envolvimento em apostas, parentes, primos, enfim. Eu lamento muito. E se você analisar como eu analisei as mensagens, né? O cara que ganha 2 milhões de reais por mês, eu não consigo entender como é que se envolve num negócio desse. Eu lamento muito. Mas o destino do Bruno Henrique me parece extremamente sombrio, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Bom, meu tema é essa possibilidade de que o Fernando Diniz seja o novo treinador do Santos. Tem o apoio do Neymar, baita de um apoio. A única dúvida que eu tenho é saber se o Neymar se lembra de que o Fernando Diniz passou pelo Santos recentemente e foi um fiasco. Não sei se o Neymar, que não estava no Brasil, se lembra disso. E a última passagem e única do Fernando Diniz pelo Santos não o credencia a voltar tão rapidamente. Ele não foi bem, teve uma campanha horrorosa, né? E acabou muito rapidamente sendo dispensado. Agora, é um outro elenco, é um outro time, é uma outra competição, tem o Neymar de volta, tem todo esse glamour aí de um dos melhores jogadores do mundo. Pelo menos quando ele conseguia jogar, agora não consegue mais. E eu não sei, eu não levaria. Acho que boa parte da torcida do Santos, caso venha a ser concretizada a contratação do Fernando Diniz, não vai concordar, vai colocar aí uma rejeição muito forte. E isso acaba não sendo bom para o bom andamento dos trabalhos, para o bom desenvolvimento da equipe dentro de campo. Volto a dizer, é muito recente a passagem dele e muito apagada pelo Santos para que ele possa ser recontratado e reconduzido ao cargo. Eu não faria, mas quem sou eu, né? Afinal de contas, quem está referendando o nome dele é nada mais, nada menos do que o menino Ney. E para você, Roger Williams, qual é o seu tema para hoje? Falamos bastante já do atleta do Flamengo, que está sendo investigado aí, né? Todo mundo está falando do Bruno Henrique. Vamos voltar a falar do Santos aqui, só para corroborar, o tema é esse, né? O Fernando Diniz teve uma passagem boa assim pelo Santos, mas é bom que a gente se lembre que o Cruzeiro está penando para se acertar, porque iniciou o ano com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que precisa de longo prazo de trabalhos para maturar aquele seu esquema tic-tac, né? Que funciona em alguns lugares, outros não. E onde funcionou, as raras vezes que funcionou como no Fluminense, porque ele tinha um time maravilhoso na mão, jogando junto já há muito tempo. Caiu o Fernando Diniz no Santos, com ou sem apoio do Neymar, vai durar aí poucas rodadas. Eu não estou querendo ser pitoniza, nada disso, mas é a realidade dos trabalhos últimos do Fernando Diniz. E o nome que voltou também para a cena no Santos Futebol Clube é do Carpini. Carpini pode ser um dos nomes depois do Santos ter recebido simplesmente 4 nãos. Imagina você que vai numa balada, você chega em 4 meninas, você toma 4 não. O que você faz na quinta? Você vai para casa, né? Você paga a conta da balada e vai embora. 4 nãos. A saber que o último foi o Sampaoli. Então Tite falou não. Dorival falou não. E aí, teve mais um aqui, já vou buscar já. Mas teve aí o último, que foi o Sampaoli, também falou não. Então, quer dizer, o nosso querido Fernando Diniz ou o Carpini são a quinta e sexta opções, respectivamente, no Santos Futebol. É mole ou o que mais? Vê se tem organização isso.
E agora na lata. Responde na lata. O Corinthians entra em campo daqui a pouco contra o Fluminense, 19h30 pelo Brasileirão, na Neoquímica Arena. Mas mesmo assim os jogadores puderam dormir em suas respectivas casas na noite de ontem. E não no CT Joaquim Grava, como foi regra por muito tempo. Por decisão da diretoria e da comissão técnica, o clube decidiu flexibilizar nesta temporada o regime de concentração dos atletas para os confrontos como mandante, quando o Timão joga na Neoquímica Arena após as 18 horas. Jogadores estão autorizados a se apresentar pela manhã no CT. A medida, porém, tem exceções. Ela não é válida para competições internacionais e para clássicos. E aí, Roger, você concorda com essa medida adotada pelo Timão? Medida moderna e arrojada do Corinthians. Eu concordo, até porque eu tô para ver o jogador que gosta de ficar em concentração e o resultado efetivo que isso vai dar. Se o cara tiver comprometimento e for profissional e se espera que o atleta que joga no Corinthians o seja, essa medida não vai impactar em nada, não. E para você, Tigrão, concorda aí com a medida? Concordo sim, Batista. Afinal de contas, o Corinthians tem um histórico legal aí em 81 e 82, 1981 e 82, onde, né, a democracia corintiana não concentrava e o Corinthians foi bicampeão paulista. Eram outros tempos, né? Tinha Zenon, Sócrates, Casagrande, Ataliba, Birubiru, entre outros grandes jogadores. Mas se Concentração ganhasse jogo, e essa é antiga pra caramba, o time do Presídio seria campeão mundial interclubes. E para você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Batista, essa flexibilização de concentração, Memphis Depay tá virando o Corinthians de ponta cabeça, né? Eu não sou nem a favor nem contra, eu acho que isso muda de elenco para elenco. O comandante que tem que ter a sensibilidade se ele tem que segurar os caras, se é necessário segurar em concentração ou não. Isso é de cada clube. Eu não sou nem contra nem a favor. Mas que esse Memphis Depay está conduzindo a coisa lá dentro da maneira que ele efetivamente quer, eu não tenho nenhuma dúvida disso. De qualquer maneira, boa sorte aos envolvidos, mas vamos aguardar o resultado final da situação, né? Vamos lá, Roger, qual o resultado dos paulistas no Brasileirão? Corinthians, Fluminense ou empate, Internacional, Palmeiras ou empate, Santos, Atlético Mineiro ou empate. E Palmeiras empatam, Santos leva uma saraivada do Galo na Vila. E para você, CH, quais são os seus palpites para hoje? Quais os resultados dos paulistas no Brasileirão, Batista? Corinthians e Fluminense. Ou empate? Empate. Internacional, Palmeiras ou empate? Empate. Santos, Atlético Mineiro ou empate? Atlético Mineiro. E você, Tigrão, quais são os seus resultados para hoje? Corinthians e Fluminense, empate. É isso. Palmeiras, Internacional. Internacional, esse jogo é lá, né? O jogo é em Porto Alegre. Vitória do Internacional e Santos e Atlético Mineiro. Esse é difícil. Vitória do Atlético Mineiro. São os meus palpites aí para os paulistas na rodada de fogo dessa quarta-feira. E vamos ao sorteio. Um par de ingressos para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Guilherme Sampaio Silveira. Parabéns. 19 o código de área e o número dele 98106 e os 4 números finais que eu não vou revelar, evidentemente. Parabéns ao Guilherme Sampaio e muito obrigado para todos que participaram. Vem aí Jornada Esportiva Bandeirantes. Tchau! Passa chuva ou passa sol, a minha maior alegria é poder
futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Futebol Bandeirantes em campo, Campeonato Brasileiro para você. A bola vai rolar já já para você, torcedor ouvinte do Brasil. Tem jogão de bola Neoquímica Arena, já recebendo um ótimo público aqui no Camarote Fielzone, local da cabine da você de Fluminense e Corinthians e Fluminense, torcedor do Brasil. O microfone da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. A bola vai rolar.